Existe uma forma disfarçada de sofrimento que se apresenta com a máscara da bondade. É a compulsão por ajudar o outro. À primeira vista parece altruísmo, mas num olhar mais profundo, isso revela um mecanismo de sobrevivência emocional. É o tipo do sujeito que vive para resolver os problemas dos outros, sabe? Acreditando que isso vai torná-lo mais útil, talvez até digno de amor. Mas essa bondade excessiva frequentemente não é generosidade, é medo. Medo de ser rejeitado, de ser invisível, de encarar o próprio caos interno. E aí essa pessoa aprendeu, em algum momento da vida, que ela não podia ser cuidada, então ela passou a cuidar. Ela aprendeu que ela não podia ser ouvida, então ela passou a ouvir. Que ela não podia errar, então ela se tornou imprescindível. Criar essa persona moral, funcional, sempre presente, sempre disponível, mas completamente desconectada de suas próprias necessidades, dos seus próprios limites e das próprias verdades. No fundo, essa pessoa está tentando se salvar ajudando os outros, numa estratégia desesperada de obter um reconhecimento e evitar o abandono. Só que olha só, presta atenção aqui. Existe um preço a se pagar por viver fora o tempo todo, e é o preço do abandono de si. E não existe como sustentar uma vida emocional saudável a partir de uma mentira, mesmo que seja uma mentira bonita, bem intencionada, socialmente aplaudida. A verdadeira maturidade começa quando a gente para de usar a dor dos outros como distração da nossa própria. E aí então a gente tem coragem de olhar para dentro de nós com honestidade, aquela honestidade brutal, e se perguntar: por que eu preciso tanto ser necessário para os outros? O que eu temo encontrar em mim se eu parar de cuidar de todo mundo? Pensa nessas perguntinhas. Essa é a porta estreita da verdade e a travessia mais libertadora. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque o tema do vídeo de hoje é: pare de querer ajudar todo mundo. Então vamos começar falando sobre o peso de uma mentira que vem aí disfarçada de virtude. Olha só, para mim, a pessoa que vive à sombra das necessidades alheias e aí fica sacrificando constantemente a sua verdade interna para acabar sendo aceito, constrói uma prisão que, embora pareça virtuosa, é movida pelo medo. Acompanhe aqui comigo, olha, não se trata de bondade, mas se trata de uma evitação do caos. Tanto o caos externo de um confronto, quanto um caos interno da própria fragilidade. Então vê se você concorda aqui comigo. A mentira, ela não é apenas o que você diz. Ela é também aquilo que você permite que permaneça oculto para manter uma certa ordem aparente, entendeu? Então, o indivíduo que ajuda todo mundo, que diz sim para tudo, para todo mundo, não está expressando uma força moral, ele está tentando, na verdade, sobreviver num sistema de validação baseado em dependência. E ele se torna refém dessa imagem de essencial, de necessário, porque, na verdade, ele teme que, ao deixar de servir, ele desapareça. E aí, então, o que acontece? Essa postura vai tornar essa pessoa emocionalmente instável, porque a sua identidade depende do olhar do outro. E onde não existe verdade, não existe também uma estrutura para suportar um sofrimento, sabe? Então, eu diria que antes de você querer consertar o mundo, coloque a sua própria casa em ordem. A coragem moral, né, começa com essa capacidade de você dizer a verdade, mesmo que ela te isole às vezes. E também essa compulsão da pessoa querer ajudar todo mundo sempre me parece algo de uma infância negligenciada. Vou explicar, porque daí eu vou aprofundar o olhar sobre esse comportamento à luz da psicologia do trauma. Então, o excesso de ajuda, ele costuma nascer de um contexto onde a criança só era vista quando ela estava servindo, ou quando ela estava cuidando, ou sendo bonitinha, sabe? Esse cuidado excessivo se transforma na vida adulta numa estrutura de identidade emocional. Então, a pessoa acaba pensando assim: eu sou o que eu faço pelo outro. E essa é
a identidade que vai se estruturando. Então eu entendo que a pessoa que se doa demais, muitas vezes nunca teve permissão para existir fora da função de agradar. Esse ajudador compulsivo vive uma forma sutil de autoabandono, percebe? Então ele não se reconhece como um sujeito de necessidades legítimas, porque ele aprendeu que os seus desejos eram incômodos ou inválidos. Então, quando essa pessoa tenta colocar limites, ela acaba sentindo uma culpa que não é do presente, não é do momento. É uma culpa emocional herdada lá da infância, que vem e é ativada pela ideia de estar falhando como filho, decepcionando como uma pessoa boa. E aí olha o perigo disso, porque essa dinâmica vai produzindo relacionamentos codependentes, vínculos que drenam energia vital, e aprofundam o sentimento de insuficiência. Então, esse indivíduo começa a sentir que ele nunca faz o bastante, e mesmo rodeado de pessoas, carrega uma solidão crônica. Provavelmente é o tipo de pessoa que vai pensar algo do tipo: se eu parar de cuidar, ninguém vai ficar. Se eu parar de cuidar, as pessoas irão me abandonar. E daí tem uma outra camada sobre esse comportamento que eu trago agora, que é um tipo de uma ilusão moral como um encobrimento de uma covardia interior. Então a gente pode pensar esse comportamento também como um problema ontológico. O excesso de ajuda, movido por uma carência, pode ser também uma encenação, uma tentativa inconsciente de manipular a realidade para manter intacta uma autoimagem idealizada, a da pessoa justa, né, do justo, do bom, do salvador. Só que por trás dessa máscara mora o medo de olhar para o próprio abismo. Então, eu acredito que não existe virtude onde não existe amor à verdade. E muitas pessoas usam a compaixão, na verdade, para fugir de um autoconhecimento. Então, a pessoa que se vê como necessária para todo mundo o tempo todo pode estar aí, muitas vezes, projetando as suas fraquezas no outro e tentando se redimir pelo sofrimento alheio. Só que daí essa atitude confunde, então, caridade com vaidade, percebe? Compaixão com controle. Então, se a gente parar para observar, essa pessoa acaba se transformando num personagem de uma narrativa moral, na qual ela é protagonista absoluta do bem, mas quando ela faz isso, na verdade, ela acaba sufocando o outro e distorcendo a realidade. Então, antes de você querer salvar alguém, se certifique de que você não está tentando salvar a si mesmo através do outro. Porque se a ajuda não parte de um compromisso com a verdade, mas sim da necessidade de manter intacta a sua imagem, ela se torna um ato de manipulação involuntária. Então agora eu vou trazer exemplos de situações de pessoas que acabam querendo ajudar demais e na verdade se perdem nisso. Mas antes eu quero deixar um recado aqui para vocês, quero lembrá-los na verdade de que agora vocês podem ser membros aqui do canal. Aqui embaixo, onde você deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Aqui nessa listinha, você também pode se tornar membro. Basta clicar aqui e aí os membros aqui do canal terão conteúdos exclusivos, ok? Então, vamos voltar aí para os exemplos de quem ajuda demais. Se você diz sim para tudo e para todo mundo, mesmo estando cansado ou sobrecarregado, se você sente culpa por colocar limite ou por recusar um pedido simples, você fica tentando resolver problemas dos outros, né? Problemas que nem são seus, mesmo quando você nem foi solicitado. Você sente que se você não estiver presente para ajudar, você será descartado, você será esquecido ou esquecida, né? Nos seus relacionamentos, você se doa tanto que acaba se sentindo exausto, ressentido. Você se sente responsável pelo bem-estar emocional das outras pessoas. Você só sente que tem valor ou importância quando você está fazendo algo pelos outros. Então, esses são alguns exemplos de comportamentos de pessoas que querem ajudar demais, que têm essa necessidade, esse comportamento que a gente está conversando aqui. Agora, vamos para os primeiros passos para mudar isso, com base em 3 visões que eu vou trazer aqui para você. E o primeiro passo é você se tornar consciente da mentira emocional. Isso mesmo.
A verdade organiza o ser, então comece por aí. Vou te dar um exercício prático para fazer. Pega aí um caderno e escreva diariamente situações em que você disse sim, mas sentia vontade de dizer não. Depois você analisa o que você temia, qual que era o seu medo, rejeição, conflito, perder o afeto. E aí depois que você responder essas perguntas, refletir essas perguntas, você vai fazer o primeiro passo, que é aprender a identificar os pequenos momentos de desonestidade com você mesmo. Tem um psicólogo que eu já falei dele aqui outras vezes, chamado Jordan Peterson, que ele chama isso de microcorrupção da alma. Então, pare de dizer o que você não acredita apenas para ficar evitando desconforto. Segunda coisa que você vai fazer, anota aí. Identificar a criança ferida que ainda tenta ser aceita. Então a gente conversou aqui que a necessidade de cuidar do outro pode ser a dor de nunca ter sido cuidado, certo? E daí então eu quero que você pense na sua infância, reflita sobre a sua infância dentro dessas perguntinhas que eu vou fazer agora. Quando você era visto? Quando você era elogiado? O amor era condicionado ao seu desempenho ou ao seu comportamento? E aí, depois que você responder honestamente, refletir de forma muito verdadeira com você sobre isso, eu quero que você faça o primeiro passo. E o primeiro passo é: reconheça que o seu valor não está no quanto você é útil. Valorize-se por existir e não apenas por servir, porque isso é um ato de reparação interna. Eu quero que depois de você começar a pensar sobre tudo isso, você aprenda a praticar o autocuidado emocional com pequenos gestos diários, respeitar o seu cansaço, respeitar os seus desejos, sua solidão, seu limite, suas necessidades. Então, busque autoconhecimento, busque formas de aprender a fazer isso. Terceira coisa que você vai fazer, continue anotando aí. Você vai abandonar a ilusão de ser esse salvador ou essa salvadora. Presta atenção aqui em mim. O desejo de ser sempre o bom da história pode ser apenas um medo de olhar para dentro, para o seu próprio caos interno. Então eu vou passar outro exercício prático. Toda vez que você sentir vontade de salvar alguém, você vai se perguntar: essa ajuda está sendo pedida ou eu estou impondo a minha presença para alimentar a minha importância? E aí o primeiro passo, depois que você fizer essa reflexão, é o seguinte: cultive a coragem de deixar os outros passarem pelas próprias crises. O filósofo Olavo de Carvalho, que eu já citei algumas vezes aqui, dizia que o mundo não precisa de você como protagonista do bem. O mundo precisa que você seja verdadeiro. Então, os passos aí de integração diária para começar a transformar esse padrão. Escolha um não por dia e comece a negar pequenas coisas, então, para ir treinando a sua autonomia emocional. Aprenda a falar a verdade com gentileza. Diga o que você realmente pensa, sem ser agressivo ou agressiva, mas sem se apagar também. Cuide de você antes de cuidar dos outros. Então eu sugiro que você tire um tempo só para você. Bloqueie esse tempo só para você sem culpa. Reavalie os seus vínculos. Então note quem só se aproxima de você quando precisa de alguma coisa. Aceite também o desconforto de desapontar alguém. Ele é parte do crescimento. Não existe maturidade sem frustração. E busque ajuda terapêutica se possível, especialmente se você sentir que a sua identidade está toda baseada em ser necessário de forma excessiva. Então, no fundo, o excesso de querer ajudar os outros, longe de ser uma virtude espontânea, pode ser uma forma de mentira existencial, onde, na verdade, você não vive a sua verdade, mas interpreta um papel para não ser rejeitado. Um sintoma de apego emocional desregulado, moldado então por traumas infantis e ausência de reconhecimento autêntico. Também é uma ilusão moral autoindulgente, na verdade, né, onde
O desejo de ser bom mascara um pânico, um medo muito grande de encarar o próprio caos interno. E esse tipo de ajuda não é amor, é dependência emocional disfarçada de generosidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê segunda-feira que vem, 1h30 da tarde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!